Nessa parte inicial, a gente convida o Dami a se dirigir aqui à plateia. A palestra do Dami vai tratar sobre aspectos, né, relativos à avaliação, né, de coleções temáticas por júri qualificado, e eu tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante. Tá bom? Tá bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ruben. Bom dia a todos. Ruben, como Ruben falou, estamos aqui no Seminário Internacional de Filatelia, como se avisou lá, né? E a segunda linha internacional, isso sou eu. Pelo menos todos os outros são brasileiros, né? E sabem falar a língua aqui. Você é errado quando falou, Reinaldo avisou no programa, a apresentação vai ser em português, que é errado. Vai ser numa língua que aquele gringo acha de ser português, né? Não. Mas como estamos no seminário internacional, eu vou fazer uma parte de um seminário que, na comissão temática de FIP, fazemos em vários países do mundo, que é uma parte internacional. Aqui, as folhas são todas em inglês, pois eu não sou alfabetizado em português, né? Eu consigo falar um pouco, consigo ler um pouco, mas escrever é uma coisa ruim, né? Então, isso também dá o fluido de um seminário internacional, quando você é preciso de ler algumas coisas em inglês, mas é um vocabulário internacional, ninguém vai ter problema com isso. Vamos começar um pouco com análise. Por que mostramos a nossa coleção numa exposição? Por que fazemos isso? Somos colecionadores, somos felizes com as peças que encontramos, sim? E por que queremos mostrar para outros? Você já sabe da sua motivação? Já pensou nisso? Eu não sei. Então, a primeira coisa é que estamos muito contentes com as peças que temos na coleção, né? E queremos que os outros também saibam. E dizem, que bom, ele tem uma coleção boa, linda, lindíssima, com coisas raras, né? É assim. Isso não acontece quando não mostramos para outros. É uma boa oportunidade de fazer uma exposição. Você também pode convidar pessoas para a sua casa e mostrar a coleção, né? Outro modo de fazer. Mas a exposição é bom, né? Para fazer. E então a segunda coisa é que queremos comunicar alguma coisa. Queremos comunicar como é o nosso tema, pois nós estamos interessados no tema que fazemos, que colecionamos, sim? E queremos comunicar isso para os outros, porque achamos que fazemos uma coisa interessante. E essas duas motivações definem o trabalho do jurado. O trabalho do jurado é, primeira coisa, a avaliação da qualidade das peças filatélicas que algum rapaz conseguiu colecionar. Isso é. A segunda coisa é a avaliação do conhecimento que um colecionador tem. Isso serve a dar um tipo de feedback ao colecionador como ele quer. Você fez bom, ótimo, muito bom, ou coisa assim, né? Um feedback. E o terceiro critério é a avaliação da claridade da comunicação. Porque um dos motivos que temos é de comunicar o conhecimento de nosso tema às outras pessoas.
E a comunicação pode ser muito boa, muito fácil de entender, ou pode ser muito complicada, ou pode ser não comunicação. Quando tem páginas sem texto, sem explicação, simplesmente falta a comunicação, a parte comunicativa de uma coleção. Né? Isso é uma parte da avaliação. Esses são os critérios, os 3 critérios principais. E, segundo isso, não falamos sobre regras. Não são regras, uma invenção de regras, alguém fez e agora todos têm que seguir. Né? E não é uma ditadura que só faz regras, leis e todo mundo tem que seguir, mas esses 3 princípios da avaliação seguem logicamente da motivação do colecionador. Isso é muito importante de saber. Então, os critérios são, o primeiro é condição e rareza, qualidade e rareza das peças, o segundo, o conhecimento dos textos, e o terceiro é, como se chama, treatment, o desenvolvimento que se mostra com essa coleção e a apresentação. Lógico, quando comunicamos alguma coisa, queremos que isso é bom, é lindo, é um prazer de ver, né? Que não é uma coisa muito dura ou muito feia. Esses são os critérios do que falamos. E agora, segunda coisa que precisamos saber é que é o trabalho do júri, né? Que é a filosofia. Depois, temos uma coisa de competição. E essa competição é uma competição entre numa exposição. Depois, na noite do palmarés, se comunica alguém que ganhou um prêmio grande, a coleção melhor da exposição. Certo? Mas isso não é tudo. O outro é uma competição do filatelista mesmo. Ele quer, de uma exposição a outra, quer um resultado melhor. É a nossa motivação quando repetimos com uma coleção, quando mostramos essa coleção por segunda vez, né? Que queremos uma medalha melhor. E para isso, para conseguir isso, trabalhamos. Continuamos a colecionar. Entregamos outras peças. Melhoramos os textos. Estudamos mais para saber melhor. E então, na exposição que segue, queremos uma medalha melhor. Também isso é um tipo de competição, mas não uma competição com outras pessoas, como é dentro de uma exposição, mas é uma competição com, em inglês, é against the previous standard of the same exhibit. É o mesmo dentro da mesma coleção. Melhoramos ou não? E, para tudo isso, precisamos uma vista consistente dos jurados. Ontem, falamos várias vezes da subjetividade da avaliação. Clerman falou alguma coisa disso, né? E tem alguns pontos subjetivos. Mas isso não serve. Isso não serve porque num jurado deve ser consistente, a coleção melhor deve ser a que ganha um prêmio grande. As medalhas devem ser lógico dentro de uma exposição. Mas também precisamos do mesmo nível para esse segundo tipo de competição, de uma exposição a outra. Isso é muito complicado de fazer. Julgar numa exposição não é tão difícil, mas julgar assim,
que justificamos a motivação dos colecionadores, dos filatelistas, para comparar o progresso de uma exposição a outra, que progresso pode ser 1 ano, pode ser 5 anos de continuar a colecionar. Né? Precisamos de nível, de standard de que todos os jurados seguem. E agora vamos falar um pouco sobre este standard. Como conseguir o máximo de consistência na evolução. E falamos, até agora, só falamos da filatelia, não falamos de uma classe específica. Agora começamos a falar dos critérios temáticos, mas os critérios temáticos não são tão diferentes das outras classes. Todos de vocês que não fazem filatelia temática podem seguir isso com facilidade. Precisamos de... isso posso cortar, não se precisa. Que é melhor. Precisamos, como jurados, primeiro de entender os critérios de avaliação, lógico. Quem não entende o critério de avaliação não pode ser jurado. Temos alguns caras que são jurados e não entendem. Né? Melhor que a federação não chama essas pessoas para um jurado. Né? O segundo é que os jurados precisam de um conhecimento bem profundo da filatelia geral para aplicar esses critérios. O jurado deve ser um bom filatelista. Por isso, as federações tentam escolher ou perguntam aos filatelistas melhores do país para ser jurados. Né? Porque eles têm esse conhecimento profundo, não só do tema próprio, que é importante, lógico, como colecionista, mas também da filatelia geral. E um jurado deve ser muito interessado em qualquer coisa da filatelia. Né? Deve querer saber de tudo. Isso é importante. E a terceira coisa que é importante é a consistência e de saber o que fazem os outros, como trabalham os outros jurados. E para isso precisamos de algum standard para fazer a pontuação na avaliação. Com os primeiros 2 critérios, só podemos definir é uma boa coleção ou não. Mas quantos pontos? Eu já participei em exposições na França. E o francês é a língua da diplomacia, né? Da diplomática. Né? Eles falam, uma linda coleção, muito bem feito, tudo legal. Prato. Certo? É assim. Outros dizem, sim, alemão, né? Sim, suíço. Sim, umas coisas boas. Certo. Pode melhorar. Euro. É um modo alemão de fazer, né? Assim, como conseguir um nível consistente de fazer. Isso é o tema nos próximos 35 minutos, acho. O que é mais prático é definir um nível da pontuação que é igual para todos. E esse nível pode ser, isso é nada de regra, é uma proposta só, é livre. Somos livres de fazer ou de fazer não, mas é muito prático. Quando você tem um nível de 80% da pontuação, quando se trata de uma coleção sem defeitos,
mas com nada muito especial. Né? Isso é uma proposta de fazer. Você começa com 80%. O jurado trabalha o seguinte: todos os jurados, todos os individuais, estudam um pouco de uma coleção e depois se reúnem para discutir o que vimos aqui e como evaluamos. Certo? Você está falando aí a nível de uma competição internacional. Eu falo agora sobre qualquer nível. Internacional já são coleções que têm uma seleção prévia, então é fácil chegar a 80% de nível de onde começar a flutuação. Certo. Mas em nível nacional, regional, que às vezes as coleções são iniciantes mesmo, às vezes você não consegue chegar a 80%. Sim, é verdade. Clemen explicou que no nível nacional temos mais coleções que não vão chegar ao nível de 80%. Mas isso também encontramos em exposições internacionais. Lógico que num nível mais selecionado, como um internacional, a porcentagem de coleções que são acima desse nível de 80% é muito mais alto. Né? Mas você pode aplicar o mesmo nível. Eu vou mostrar dois exemplos que se pode encontrar em exposições nacionais ou internacionais. É só que com a mesma pontuação, você dá no nível internacional uma medalha melhor que no nível nacional, uma medalha melhor do que no internacional. Né? A competição é mais difícil no internacional, mas os critérios podem ser a mesma coisa, podem ser iguais. Certo? Então, apresentação é uma coisa muito fácil. É um critério fácil, pois é visual, mas é difícil de pontuar. Né? Pois só temos 5 pontos para isso. 80% comecei porque a calculação é fácil. 80% são 4 pontos. Quando você fala, é uma boa apresentação, sem defeitos, mas não é lindíssima, né? Poderia melhorar. Você dá 4 de 5 pontos. Quando é melhor disso, 5. Quando é pior, 3. Quando é péssimo, 2 pontos. Menos que 2 pontos é raro na apresentação. Pode ser que a apresentação é 0, então... Não, apresentação 0 é pelo menos 1 ponto, né? Não escreve nada, não tem organização, mas isso é muito raro. Assim, é um critério fácil. Começamos com o que é já mais elevado, que é conhecimento filatélico. Na classe temática, temos 2 tipos de conhecimento, pois os filatelistas temáticos devem saber a filatelia das peças e devem saber o contente temático, o significado temático das peças. Então, isso faz a classe mais complicado que algumas outras classes, porque se precisa de 2 tipos de conhecimento. E os jurados evaluam esses 2 tipos. Começamos com o conhecimento filatélico. Certo? E nas regras temos uma lista, sempre se tem uma lista dos subcritérios da avaliação, como são. É a lista que sigamos as regras gerais da filatelia. Regra geral da filatelia é mostrar peças filatélicos, mostrar peças numa qualidade aceitável, não cortamos inteiros postais, por exemplo, e tudo isso. São regras muito gerais que se aplicam a todos os filatelistas. A filatelia são as regras sociais, mais ou menos, né? Regras básicas da filatelia. Evaluamos como se trata de documentos postais ou não.
Você pode, na temática, às vezes você encontra coisas que têm nada a ver com os aspectos postais, né? Que isso são coisas bonitas, mas fora da filatelia postal. Evaluamos como o texto filatélico, a explicação filatélica, quando for necessário, quando está lá, é correta ou não. E esses três são critérios básicos que todo o mundo espera que está em qualquer coleção. E nada é especial. Sim? Você não dá o feedback ao colecionador. Ai, que bom, você respeitou as regras gerais da filatelia. Muito bom. Não, é uma coisa básica. Se não respeita essas regras, com certeza são menos que 80% dos pontos. Mas quando respeita as regras, não se dá mais pontos que 80. Não se dá, oh, super, muito bom. Né? Você segue todas as regras. Ha, ótimo. Não, esse tipo de feedback não existe. Né? Então, mas tem algumas coisas para diferenciar as coleções boas das coleções superiores, que são as melhores. É a presença na filatelia temática, a presença de documentos filatélicos numa variedade enorme. Na filatelia temática, temos a variedade de países e regiões. Temos a variedade do tempo. Começamos com a pré-filatelia até as coisas, até os selos desse ano, modernos. Né? Tudo o tempo da filatelia temos. E temos as variedades filatélicas por tipos de peça. Tem selos, tem enterros postais, tem carimbos de vários tipos, tem provas, tem alguns erros na produção de selos, tem vários modos em que a mensagem foi transportada, como temos um experto de Vimeo e Aircraft aqui. Tudo é variedade filatélica que se pode mostrar. E lá tem um bom ponto de diferenciar nas coleções. Alguns já têm uma boa variedade, e os outros têm mais. Isso é um ponto que pode embaixo ou acima de 80%. E o último é a presença de estudos filatélicos, que são estudos mais profundos das peças que um colecionador mostra numa exposição. Estes são critérios mais elevados. Agora vou mostrar isso em duas coleções. Vamos começar com uma que selecionei ontem, depois da discussão de coleções de um quadro. Né? Como o Ruben falou, na parte temática é muito complicado de encontrar temas, um tema apropriado para um quadro. E aqui tem uma coleção desse tipo, Meat on Rings, encontro de argolas? Anéis se diz. Okay. Encontro de anéis. E anéis é uma coisa de esporte, da ginástica, né? Isso. É argola, né? É argola. Então, certo. É argola. Encontro de argola. Vamos ver como isso funciona mesmo com... Não. Então, vou fazer aqui. E agora, isso é um tema pequeno. Não, eu faço, sim, sem problema. É um tema pequeno, sim, que já é muito difícil
difícil encontrar material para 16 páginas. É muito complicado, porque é um tema pequeno, muito adequado para uma coleção de um quadro. E agora só observamos a variedade filatélica. Aqui tem um carimbo mecânico, tem um enterro postal, tem um franqueio marco. Não, qual é o nome desse tipo de carimbo que se mostra em português? Não sei. Franqueio mecânico. E outro era? Que é isso? Essa é a franquia mecânica. A flama. Uma flama, certo. Mais um enterro postal, mais um cartão. Aqui é um enterro de um correio local de Berlim, um comemorativo, franquia mecânica, também mais um desenho original, mais um enterro, mais um carimbo. Esse já, filatelicamente, já é repetitivo, né? Aqui também, nada novo. Também aqui um desenho preliminar, uma prova de cor, um telegrama, mais enterros, tudo. Assim, já é variedade, né? Tem alguns 12 tipos diferentes de filatelia. Isso é um bom exemplo para aquele standard de 80 pontos. Nada a reclamar, tudo postal, ele segue as regras filatélicas, mas a variedade poderia ser melhor. É um bom exemplo para dizer, quando vimos uma coisa assim, são 80%, são 15 é o máximo, 12 pontos de 15 são 80%. Agora, uma segunda coleção é uma coleção da matemática. Matemática é um tema amplo, não dá para um quadro. Então, vimos as primeiras páginas. Aqui já se encontra uma boa prova, mais um enterro, um erro, sem... não dentelado? Como? Sem denteado. Não denteado? Sim. E aqui mais essa prova, nome de um pirâmide, enterro, postal, vários daqui, desenho original, mais um tipo de prova, de variedade, outro tipo de enterro postal de Pérsia, killer, como é esse tipo de cancelar? Carimbo? Mudo. Carimbo mudo. Não fala nada. Certo. Aqui alguns selos tradicionais, em várias formas. Mais uma prova, tipo... como é isso? Caderneira? Caderneira? Sim. Aqui envelope cheque postal. Aqui variedades, selo. Aqui algumas peças pré-filatélicas para mostrar os números romanos. Na matemática é importante, né? Aqui uma coisa para o pagamento de dinheiro por correio. Aqui mais umas provas de Israel, etc., etc. Né?
tem muita coisa diferente. Então, a variedade aqui é bem melhor. Outro não tem defeito, são 80%, mas isso, então, é claro acima disso. Isso pode ser 14 ou pode ser 15 pontos, ótimo. 15 quando você tem estudos filatélicos dentro. E voltamos à apresentação aqui. Para ver como você tem esse tipo de... Ups, isso começa de novo. Estamos aqui. Aqui é a distinção, então, aspectos que dão mais que 80% dos pontos são a presença de uma variedade enorme de filatelia e a presença de estudos filatélicos. E aqui é, da mesma coleção de matemática, estudo filatélico, que são todos os quadros provas até o desenho era finalizado. Tematicamente é repetitivo. É a mesma coisa como o selo emitido lá na esquina esquerda, lá acima, né? Outro tematicamente é repetitivo, mas filatelicamente é muito interessante, né, de ver estudo completo da produção do desenho. Né? Por isso, isso é estudo filatélico e isso merece o máximo da pontuação. Quando tem a variedade enorme, mais alguns estudos profundos. Então, aqui temos exemplo onde podemos dar o máximo de pontos, né, na parte de conhecimento filatélico. Agora, o conhecimento temático. Os subcritérios são apropriado, que diz apropriado, não, você não pode ser, uau, bom, você tem uma coleção, tem um conhecimento temático muito bom, é tudo apropriado. Não. Quando não é apropriado, é um defeito. É claro, né? Quando não é correto, é um defeito. Tudo que lemos é correto. Que bom. Não. Né? É sem defeito. A presença, mas que é bom é a presença de novas peças que nunca foram expostas em outras coleções do mesmo tema. Quando colecionador encontra uma peça nova, isso é bom. E quando ele encontra material que, na primeira vista, tem nada a ver com o tema. Porque isso precisa de conhecimento temático muito profundo para saber o que é. Imagina, por exemplo, eu encontrei um rapaz que fez coleção de cachorros, cães. Qual é a palavra? Cães. Sim. Ele procurou material com um comerciante numa feira na Alemanha e o comerciante disse, tenho poucas coisas para o seu tema aqui. Depois, ele encontrou com o mesmo comerciante um carimbo de árvore muito lindo. Ele falou, por que você não me mostrou isso? Isso passa perfeitamente na minha coleção. Por quê? Perguntou o comerciante. Porque os cachorros preferem esse tipo de árvore para fazer xixi. Isso é um conhecimento profundo temático. Né? O comerciante não sabia. Como? Essa peça, no caso, encaixa perfeitamente no tema. Isso. Porque o passo do
Mas aí, no caso, serve perfeitamente. Serve perfeitamente, sim. Serve perfeitamente num aspecto temático que, à primeira vista, tem nada a ver com o tema. Né? Isso é só um exemplo. Na sua coleção mesma, você vai encontrar muitos exemplos de peças que, da primeira vista, não são apropriados, não parecem apropriados, mas são quando você realmente sabe o tema e sabe como quer fazer. Isso também, mais uma vez, é um bom exemplo para o que pensamos que é um bom conhecimento temático, mas nada realmente especial. Porque aqui ele encontrou todas as peças que são bons para o tema. Não? Arvolas é bom, nada a reclamar, mas é evidente. Isso também difícil de encontrar, mas tematicamente é evidente. Quando você encontra, você já sabe, isso faz parte da minha coleção, vai fazer. Mas para pontos adicionais de 80%, para mais que 12 das 15, se precisa de encontros novos. Como isso aqui, já deve saber mais do tema, né? Na primeira vista, que tem a ver isso com filatelia temática. Com matemática, mas o sistema de números é bom. Não? Outro exemplo, aqui tem nada a ver com matemática. Isso? Não, é o sistema calendário de várias culturas, certo? Como trataram o fenômeno de tempo. Você precisa de um conhecimento mais profundo da matemática para saber a importância do calendário para o desenvolvimento da ciência de matemática. E, então, isso passa perfeitamente com a coleção, né, com o tema. Isso é bom conhecimento temático. Aqui mesmo dos deuses de sol nas culturas que são para o calendário, que são muito importantes. Aqui um encontro de mais um carimbo mudo. Né? Estou aprendendo, né? De um carimbo mudo, de uma lira. A lira, parte da música, evidentemente, mas da matemática. Por quê? Porque as proporções naturais da extinção da largura, do comprimento, certo? É bem definido por matemática, certo? Como dar um bom som. A lira é um exemplo perfeito para isso. E também aquele selo moderno, certo? Deve saber como é de matemática, que mostra que é um pouco mais grande, que mostra Pitágoras com um aluno dele que tem que aqui tem uma tábua, e essa tábua de Pitágoras que explica atualmente que explica esse sistema. É um conhecimento bem profundo do colecionista, mesmo num selo moderno. Pois aqui, esse detalhe é o mais importante. Não? Então, merece mais pontos. Ou também uma página com 2 carimbos de cidades ou vilas nos Estados Unidos, norte-americanos. A primeira é de Paradox. Uma vila pequena, nem é vila, são algumas fazendas, nada mais lá. Né? Mas o Paradox, lógico que passa bem com matemática. Né? Encontrar coisas isso é uma novidade. Os outros colecionistas de matemática não têm. O outro de Plato, um filósofo que também fez um pouco de matemática, né?
que na filatelia tem alguns selos modernos e nada mais, mas carimbo assim de uma cidade que tem o nome desse filósofo é uma boa peça, é uma novidade na parte das coleções de matemática. E tudo isso merece mais pontos que 80%, sim. A gente pode dizer que aquela peça ela vai exigir um pouco mais, até da matemática do Pitágoras. Uhum. Ela sai do senso comum, então ela exige um pouco mais do avaliador, e, portanto, essa atenção exigida, ela vai pontuar mais por causa disso, de sair do senso comum, de exigir que o avaliador tenha uma reflexão maior. Sim. É isso? É isso. Mesmo com um selo moderno, né? Que é muito importante. E quando você faz filatelia juvenil, né? Isso é um exemplo muito importante. Que são os detalhes no selo? Esse selo é a aplicação de um artista de Rafael, a escola de Atenas. Sim? Isso se encontra na internet. Pois é uma pintura, importante, e todos esses detalhes pode um jovem também pode encontrar na internet e pode fazer uma pesquisa pessoal para saber os detalhes disso. Mas depois de fazer, tem um bom conhecimento dessa peça. Né? Isso é o resultado. Sim. Fala. Se você achar uma carta histórica, assim, uma apóstola, por exemplo, como ele mostrou ontem, da filha do imperador, numa coleção de família do imperador, ou coisa assim, você pode colocar isso, ou isso deriva? Se você põe, nesse seu exemplo, se eu pegasse alguma carta de uma pessoa famosa, Sim. Uhum. Mas que não tem, é uma carta só. É o endereço ou ele escreveu. Sim, escreveu. Isso é um aspecto particular, privado, né? Não é postal. E então na parte da filatelia não tem importância, né? Quando se tem o carimbo postal, como aqui na cidade de Plato, né, pode usar porque o carimbo é um elemento postal. Quando alguém escreve na carta sobre ler um livro de Plato, não pode usar. Sim. Isso. Mas depois continuamos com exemplos disso, né? Isso agora o plano mesmo tem vários critérios, tem alguns critérios básicos para 80% dos pontos. Os critérios básicos são uma consistência do plano e do título da coleção. É lógico, deve ser. Quando tem uma consistência adequada, não é uma coleção ótima, já, mas isso é um critério básico. A presença de uma página com o plano é um critério básico. Você não fala para o expositor, você tem uma boa coleção com página de plano. Que bom! É um critério básico. Essa página deve ser adequada, quer dizer, deve dar orientação. Quando tem texto demais, quando não tem estrutura, isso não é uma página adequada. Né? E o plano, o conteúdo, o plano deve incluir todos os aspectos maiores do tema, pelo mínimo. Isso é um plano adequado, mas não é um plano que é muito bom. Mais uma vez, essa coleção de um quadro tem tudo, uma orientação fácil,
O título é um bom resumo do plano, é uma lista de todos os aspectos importantes. Bom, um plano sem defeitos. É bom para 80% da pontuação. Se quer mais, deve ser não só correto, mas lógico, balançado, tem que representar uma história mais do que uma lista. Isso é mais uma lista. Já tem um pouco de história, já competitivo até a glória, mas mais é uma lista. Isso da matemática, mais uma vez, é mais elaborada. É a história da matemática, como os problemas das pessoas eram a base da evolução da ciência matemática e como a ciência matemática tinha efeitos para a vida das pessoas. E nisso, em todos os períodos da evolução dessa ciência. Isso é uma estrutura melhor, superior do que a lista da outra. Então, merece mais pontos. O desenvolvimento temático é o desenvolvimento desse plano, desse conceito, nas páginas, nas folhas da coleção. A storyline, a história segue diretamente do plano. Isso é uma nota para os jurados de você, que quando você encontra algum erro, né, não deve evaluar duas vezes quando se trata de um erro. Uma coisa é o conhecimento temático, quando é errado. Mas o mesmo não vale no desenvolvimento temático. O desenvolvimento temático é o modo de comunicar. Não é o que foi comunicado. Isso é o conhecimento. Pois isso acontece muitas vezes. Um jurado encontra um erro. O conhecimento é mau, é errado. Lá. O desenvolvimento é mau, porque é errado. Lá. Isso não. Não conta um erro duas vezes. Tá bom. A história detalhada segue na página. Dentro da página, qualquer página tem que ter uma organização lógica que é fácil de seguir para o leitor. Isso é importante. E como aprendemos a ler, queremos encontrar as páginas como visitantes de uma exposição, como leitores da coleção. E os jurados só fazem o cheque que isso siga da comunicação natural que temos, a organização da página. Isso é a elaboração, mais uma vez, muitos critérios, alguns deles são básicos, é que tudo correto, tudo balançado, que tem uma conexão necessária entre o texto e os itens. Isso encontramos aqui. É tudo correto, lá explica tudo, é evidente, é uma boa comunicação, mas, mesma coisa, tem nada especial. A conexão perfeita e outro critério é depth, é profundidade das conexões, cross-references, referências de subcapítulo a outro subcapítulo, causas, efeitos, razões, tudo isso merece mais. Vamos aqui, mais uma vez, para a matemática.
como dizer, o sistema de Pitágoras, o teorema, obrigado. O teorema de Pitágoras. Como fazer? Primeira coisa, num selo moderno, o professor explica que é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras não chega de Pitágoras mesmo, mas detalhes de Millet, que está mostrado também. E agora, o que é o teorema de Pitágoras? Aqui, com estes selos, você tem a prova matemática do teorema de Pitágoras. Excelente, né? Só funciona com esse selo, só tem um selo, triângulo, com que funciona isso, porque tem o ângulo de 90 graus aqui. Os outros triângulos não têm 90 graus. Pelo menos os outros triângulos tradicionais. Né? E com esses selos, o colecionadista consegue documentar a prova exata do teorema de Pitágoras. Que beleza, né? Isso é um ótimo desenvolvimento temático. O outro, o tipo de numeração com números menor que 1. Sim? Esses fractados, não sei como chamar. Fracionados, sim. Um fracionado 1 por 30 mais 1 por 30 mais 1 por 15 é equivalente com 1 por 30 com 1 por 10. Você pode calcular, tudo são 4 por 30. Essa equivalência é mais um teorema da matemática, um teorema de álgebra, algebraico, ou o número 3/4, que é menos que 1. Como documentar? Aqui é um franqueio correto de Braunschweig, de um estado alemão, que usava essas partes de um selos, são 4 selos que fazem 1 e são 3/4 era o franqueio correto para uma carta. Né? É beleza, né? Mais um exemplo, como a explicação, como explicativo é nas conexões de páginas. Essas são 2 páginas consecutivas que falam de máquinas de calcular e de sistemas. Não, máquinas de calcular é uma coisa aritmética e da teoria de calcular. Sim? E tem 2 inteiros postais em folhas consecutivas na coleção. Vamos ver. A primeira é calcular com as mãos. Da mão. A mão. Com ábaco. Sim, com ábaco. Mas é uma coisa muito prática de calcular. Como com dedos. Manual. É manual. É muito manual. A criança pequena. Sim? 5 anos ou 6 anos depois, não é mais manual, mas já ele está pensando. Né? É mental. De manual ao mental. Como bom é esse desenvolvimento temático? Sim? A seleção das peças que justifica exatamente esse desenvolvimento de jovens, da criança para o adulto, em fazer a matemática. Bom, aqui mais de máquinas de matemática. Começamos aqui com uma explicação bem detalhada. Você não precisa ler tudo, pois é alemão, mas aqui você tem o desenvolvimento, mesmo na parte matemática, com os matemáticos, para as máquinas, e depois a aplicação. Primeiro, o desenvolvimento matemático e técnico de máquinas, e depois, na mesma folha, a aplicação, e isso é o repagamento, ou o pagamento dos salários
de trabalhadores em greve. É uma aplicação da máquina de calcular aqui tem a máquina e ela está calculando o salário desse trabalhador que precisa de dinheiro porque estava em greve. É a aplicação prática. Primeiro o desenvolvimento matemático e técnico dessas máquinas, depois a aplicação. Essas causas e efeitos. É um bom exemplo de um desenvolvimento. Último, não, já é demais. Isso já. Agora um ponto de inovação. O que é inovação? As regras velhas, antiquadas da filatelia temática falaram da originalidade. E originalidade foi confundido em muitos países em traduções para várias línguas por fazer alguma coisa fancy, alguma coisa de fantasia. Mas originalidade queria dizer faz o original. Não faz a mesma coisa como todos os outros. Certo? Na filatelia temática é muito raro que um colecionador compra a coleção inteira de um outro e mostra na exposição. Os colecionadores esperam de uma coisa diferente, de um desenvolvimento individual. É a minha coleção. Eu devo tratar todos os problemas desse tema. Não só as ideias dos outros. Isso foi originalidade e para evitar essa interpretação de fantasia, certo? O nome agora é inovação. Mas inovativo é quando você segue o caminho próprio. Isso já é tudo. E isso é muito texto. Não tenho um exemplo disso. Quando isso é claro, são 5 pontos. Quando uma coleção usa o conhecimento dos outros, num bom modo, são 80%. E 5 é muito fácil de ganhar com um próprio conceito e uma implicação? Não. Com o próprio conceito, quando é bom. Inovação sempre tem o significado de ser apropriado. Né? Quando uma novidade não serve para nada, não é inovativa. Isso é o critério de inovação. Certo? Por favor. Você ali mostrou aquele esquema do Teorema de Pitágoras com os triangulares da cidade do Cabo. Quantos daquele... Aquilo é uma coisa fantástica. Quando apareceu, deve ter crise. Poxa, que coisa maravilhosa. Quantos daquele você precisa para ter o critério pleno de inovação? Sim. Um desses é suficiente para dizer, olha, realmente esse cara... Ou precisa ter vários exemplos parecidos com isso? Cleman pergunta pela quantidade desses exemplos de desenvolvimento ou de bons aspectos, novos aspectos no plano. Disso não tem regras. Para mim é claro quando se tem alguns desses exemplos que aquele colecionador pensa independente dos outros. Não se precisa de muitos. Sim? Alguns exemplos já mostram que ele pensa independente e que merece 5 pontos. 5 pontos na inovação não deve ser uma coisa muito difícil. É como na apresentação também. Muitas pessoas conseguem o máximo lá. São poucos exemplos. Condição e qualidade e rareza das peças.
Isso é nada específico da filatelia temática. Exatamente a mesma coisa. Uma coisa rara é rara na coleção tradicional, é rara na coleção História Postal, é rara na coleção temática. A mesma coisa. Como o selo do Teorema de Pitágoras, por exemplo, isso também pode mostrar numa coleção tradicional. Alguns envelopes, como da cidade de Plato, também pode mostrar numa coleção de História Postal. Não? E, então, a rareza não muda. É igual para todas as classes. Você pode comparar diretamente o material de uma coleção de inteiros postais com uma coleção tradicional como uma coleção temática. Isso é compara tudo, pois o material é o mesmo, é um material filatélico. E a rareza depende da dificuldade do material e do número de filatelistas que querem ter essa peça. São esses dois critérios da rareza. Como difícil é e quantas pessoas querem. Quando é uma coisa muito rara, mas só tem uma pessoa no mundo que gosta disso, a avaliação no mundo de filatelia não é tão alta como uma coisa da que existem 8 ou 10 peças, mas milhares de filatelistas querem ter isso. Na Suíça temos a pomba basileia. Um selo lindo, o primeiro selo que foi produzido em várias cores, etc., etc. É raro? Não. Existem 3.000 cópias, alguns 500 desses em envelope, que é muito. 500. Não é raro. Não. Mas o número das pessoas que querem ter uma são milhões. Tem milhões, não só os filatelistas da Suíça, mas em todo o mundo. Eu tenho uma pomba de Basileia. Que bom, né? Maurício Azul, melhor ainda, né? Mas pouca pessoa faz coleção de Maurícios, mas da Suíça, muitos. Então, isso é general demand, que tem muitas pessoas que querem isso. Então, tem 2 critérios. Agora, a qualidade das peças sempre é dependente da rareza. A qualidade não é uma coisa separada. Por quê? Quando uma peça é comum, é muito fácil de encontrar e não tem tanta competência, você pode escolher. Quando uma peça é rara, pode ser que só existe uma peça ou 2, como vimos ontem, quando só existem 2 peças, e os outros filatelistas na sala conhecem mais 3, como acontece, né? São 5, então é difícil de escolher quando você tem mais que 5 colecionadores. Você diz colecionista ou colecionador? Colecionadores, né? Outra é espanhol, né? Colecionadores que, quando tem muitos que querem dessa peça, você fica feliz quando encontra uma e não quando encontra a melhor. Certo? Então, a avaliação da condição da qualidade das peças sempre fica relacionado à rareza. Assim como evaluamos. Quando só você temos 20% para isso, é igual para todas as classes. Material comum, 40%. Começamos com isso, não damos menos. Quando você tem
pelo menos por quadro, 2 peças que não são comuns, que se deve procurar um pouco. Já se tem mais pontos, até 16, que são peças não comuns em qualquer lugar da coleção, mas nada especialmente raro. Só quando a coleção tem peças especialmente raras, a coleção merece mais que 80% dos pontos. E aqui siga por até 20 pontos na parte de rareza. E para o máximo é o máximo teórico. Na parte de FIP, eu conheço alguns 5, 10 coleções mundialmente em 2 ou 3 décadas que conseguem esses 20 pontos. Uma coisa teórica, mais ou menos teórica. Tem ontem falamos do John Heckmey, é um multimilionário que tem uma coleção de Malredi, do primeiro inteiro postal do mundo. Ele tem todas as rarezas lá. É a única coleção de inteiros postais na história de FIP que merece o máximo na rareza. Então, teórico. 18 já é muito. E agora temos um aspecto que é relacionado ao material, que chamamos a importância do material. Eu falei da pomba de Basileia. Essa é um selo importante. Os primeiros selos do Brasil são selos per se importantes. Para o desenvolvimento da filatelia mundial, esses selos são muito importantes. Não? E assim, se tem um critério da importância que não se aplica na filatelia temática. Não temos. Mas devemos considerar isso na avaliação da rareza. Porque quando todas as peças raras são peças não importantes, a avaliação geral no mundo da filatelia é menos que são rarezas importantes que todo mundo quer. Assim, para substituir esse critério de importância, temos um critério de uma fronteira entre as peças do meio da filatelia postal e as peças que ficam ao lado da filatelia. E aqui temos um centro. Temos peças do centro da filatelia, que são selos, lógico, que são carimbos, que são inteiros postais, toda essa coisa que, sem dúvida, faz parte da filatelia. E tem outras rarezas que são ao lado da filatelia. Essa definição é a definição de um tipo borderline, material das fronteiras da filatelia. Sim? Isso é em las cores gris. Vamos ver alguns exemplos. Isso é lindo, né? Mas um elemento é um elemento de filatelia? Não. É parte da mensagem. Tudo bem. O colecionador mostrou que isso, ou me digo que isso é carta de Edelweiss-Anzeige. Edelweiss é o nome dessa flor alpina, né, que vimos aqui, e que uma mostra sem valor, que tem uma tarifa especial. Tudo bem, tem alguma relação, então, com o sistema postal? Porque foi possível demandar por uma tarifa reduzida. Então, não fica completamente fora da filatelia, mas também não tem a filatelia da importância como um selo, como um carimbo postal, como um inteiro postal. Né?
Isso é borderline. Você pode inventar algum argumento ao favor, mas não fica realmente dentro. Então, essa peça, com certeza, é mais rara que a pomba de Basileia. Como evaluar? Lógico que não vale a mesma coisa, né? Mas alguns exemplos aqui. Dos Estados Unidos. Esse é um enterro postal muito comum. Se produzia, não sei, 200, 500 milhões desses envelopes, venderam em todos os correios do país. Algumas empresas compraram isso e imprimiram adicionalmente alguma propaganda. Então, isso é um elemento que não é postal. Como fazer? O enterro postal, lógico, é postal. Também é um exemplo para a borderline, que dizemos, por causa do elemento temático, pode ser necessário ou adequado de usar isso numa coleção temática, mas a avaliação da rareza só ignora essa peça que é da fronteira da filatelia. Tematicamente é boa, pois aqui tem isso é para colecionar, como é? Chama-se arado. Um arado. Para arar. Sim, para arar batata. Sim? Sim. Isso é de uma coleção de batatas. E o colecionador não conseguiu de entrar selo que nessa beleza mostra esse veículo muito importante para o tema. Coleção de quê? De batata. De batata. A batata é bom. Ou isso de esporte aqui, Championship Wrestling, Cyclone Burns, aquele cara versus Americus, aqui, to be finished, best in 3 falls. É para uma coleção desse tipo de esporte, de wrestling, é uma linda peça. Então, não é proibida de mostrar por razões temáticos, mas não pela rareza. Né? Pois é borderline. Esse elemento tem nada a ver com o postal. O postal é isso é um envelope muito comum. Ou os patriotic covers, os patrióticos dos Estados Unidos daquele tempo, são envelopes, não são enterros postais, nada é particular, é privado, né? Mas faz parte da história da filatelia dos Estados Unidos, então toleramos isso como partes de uma coleção temática, mas sem valor filatélico. Ou aqui mesmo é um Vimeo, mas é um Vimeo particular, um privado. Isso é de mão, não é um formulário. Né? Quando por exemplo, é uma coleção de amor, uma coisa disso. Você pode mostrar por causa filatélica, mas isso faz parte da mensagem. Nada mais. Tudo bem. Então, temos escalas da importância, temos a distinção de material postal e não postal, e na fronteira aceitamos algumas coisas, mas não evaluamos isso por rareza. E aplicamos isso agora para as duas coleções. Aqui, a primeira, temos aqui, qual é a importância dessas peças? É básica. É tudo da filatelia, nada a reclamar. Inclusivamente, isso que é do país acho que de Ghana, o Popeye de África.
a emissão não tem nada a ver com o país, né? O papai não é africano. Aqui não é cidade de África, nada a ver. Mas é um selo válido no país. Então, a importância é baixa, mas tem nada a reclamar. E aqui, a importância dessas peças, a importância filagélica, é mais alta. Né? Aqui você pode distinguir pela importância também. E isso inclui com a avaliação da rareza. Aqui temos, mas só esperamos o material realmente importante para a pontuação mais alta, acima de 80%. 80% você pode chegar até 16 das 20 pontos para a rareza, você pode chegar sem material muito importante na filatelia geral. E o que mais temos? A qualidade agora é segundo a rareza. Quando é só material comum, deve ser numa boa qualidade, mas só merece 5 pontos de 10. Quando só é material comum, é fácil de encontrar em boa qualidade. Quando é material não comum, é difícil de escolher peças, de encontrar peças de boa qualidade, já merece até 80%, 8 das 10, e o máximo merece quando as peças raras são numa qualidade melhor que se pode esperar de encontrar. Se pode esperar de encontrar o promédio, e quando é melhor, merece mais pontos na parte de qualidade. Tá bom, isso é tudo. Era uma palestra muito longa, muito obrigado pela atenção. E pode ser que temos alguns minutos para discussão.